Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus no texto que está em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Peço que você abra sua Bíblia comigo. Lucas 5, 12 a 16. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava, cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero pensar com vocês sobre o tema: nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Irmãos, esse texto relata este episódio da cura deste homem leproso. Nós não sabemos precisar exatamente quem é esse homem, a Bíblia não dá o nome dele. Nós não temos com muita segurança o local onde ele foi curado. Mateus relata esse texto dizendo que foi logo que Jesus desceu do monte onde pregou o conhecido Sermão do Monte. Mas esse homem aqui é a maquete da desesperança, da tragédia. Vocês bem sabem que naquela época a doença mais temida, mais perigosa, era a doença chamada de lepra. Havia muitas doenças de pele chamadas de lepra, algumas curáveis, outras incuráveis. E quando alguém ficava leproso e era constatado isso através de um diagnóstico do sacerdote ou do sumo sacerdote, essa pessoa tinha que ser isolada, ficar de quarentena total, fora do acampamento, sem qualquer perspectiva, esperança. E esse texto então retrata para nós esta cena de um homem leproso, que no estágio avançado da sua doença, depois de baldados todos os esforços humanos, depois de buscar em vão todos os recursos da ciência do seu tempo, vê o seu corpo sendo devastado, transformando-se numa espécie de sucata humana, carcaça humana, da sua carne ir apodrecendo, e ele, coberto de trapos nauseabundos e mal cheirosos, rompe a quarentena, rompe o isolamento social, contrariando certamente algumas normas da sua época, e aproxima-se de Jesus. Mateus nos informa que ele adora Jesus. Marcos nos diz que ele se ajoelhou. Lucas nos informa que ele se prostrou. E ele faz um pedido a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Marcos nos informa que Jesus, profundamente compadecido dele, diz: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo.
eu quero apanhar essa narrativa, esse episódio, que está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e tirar daqui 6 lições para o nosso ensino e consolo nesta noite. Primeiro, nós vamos tratar do doente. Segundo, nós vamos tratar do médico. Terceiro, nós vamos tratar da cura. Quarto, nós vamos tratar do testemunho. Quinto, do impacto. E sexto, do retiro. Então vamos primeiramente olhar o doente. Por que das 3 narrativas, Mateus, Marcos e Lucas, eu escolhi Lucas para ler hoje à noite com vocês? Porque Lucas era médico. E por ser médico, Lucas tinha uma análise mais precisa, mais acurada, mais detalhada do problema deste homem. Ele tinha um diagnóstico mais preciso. E dos 3 evangelistas, só Lucas nos informa que este homem estava coberto de lepra. Uma coisa é estar leproso, outra coisa é estar coberto de lepra. Isso significa que este homem estava no estágio mais avançado da doença. E significa que este homem estava com o seu corpo completamente tomado pela doença. E significa que este homem tinha partes do seu corpo já devastadas pela doença, as cartilagens carcomidas, talvez o nariz, as orelhas, os lábios. Este homem estava deformado. Este homem é uma espécie de aborto vivo. Esse homem estava completamente arruinado pela sua situação adversa, e vocês sabem que na época a lepra não era apenas uma doença sem cura nesse caso, mas era uma doença que também impunha segregação. Ele não podia ficar na família, ele não podia ficar junto à sociedade, ele não podia frequentar a sinagoga, ele não podia ir às festas no templo. Mas mais do que segregação, a doença era uma espécie de praga. É isso que diz lá em Levítico capítulo 13, era uma praga. Era símbolo não só do pecado, mas de uma maldição divina. É por isso que você lê, por exemplo, Uzias ficando leproso, o servo de Eliseu ficando leproso. A lepra, na época, à luz das Escrituras, era uma espécie de símbolo do pecado. Por exemplo, a lepra separava as pessoas, pois o pecado separa você de Deus, você do seu próximo, você de você mesmo. Segundo, a lepra insensibiliza. Uma das formas de se diagnosticar uma lepra na época era às vezes cair, até hoje, uma porção de água quente fervendo e a pessoa não sente dor. Vai deixando a pessoa com a carne insensível à dor. O pecado também insensibiliza. Ele vai cauterizando a consciência, ele vai calcificando o coração. Terceiro, a lepra deixa marcas, deixava deformidades no corpo, deficiências terríveis no corpo, pois o pecado também deixa marcas. Marcas no corpo, marcas nas emoções, marcas na alma. Mas mais, a lepra, ela era contagiosa. O pecado também é. O pecado alastra, o pecado contamina, o pecado fermenta. O pecado vai contaminando as pessoas e devastando pessoas como a lepra. Mas mais, a lepra era mal cheirosa, pois o pecado também o é. Mas finalmente, a lepra mata. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando esse texto retrata este homem coberto de lepra, ele está nesse estágio avançado da doença, aguardando a morte, numa situação irremediável, clinicamente irreversível. Mas diante do quadro do desespero, e esse homem era uma espécie de maquete do desespero, numa moldura sombria, esse homem se recusa a se render. Ele ainda tem esperança. Ele ainda tem esperança.
Eu não sei exatamente a situação que você vive hoje, talvez alguns dramas pessoais, talvez uma enfermidade física, talvez um problema conjugal, talvez um problema na sua família, talvez um relacionamento quebrado com seus filhos, talvez um hábito, um vício, uma mania, alguma coisa que prende você, amarra você, tortura você, tira sua alegria, sua paz. Eu não sei quão desesperado você está, quão longe você foi, quão profundamente você desceu. Eu quero dizer para você que mesmo que o quadro seja sombrio, nunca perca a esperança. E esse homem vai a Jesus. De que maneira? Primeiro, ele se ajoelha. Segundo, ele se prostra. Terceiro, ele adora. Quarto, ele declara a sua confiança que em Jesus há a solução para a sua vida. Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Aproxime-se de Jesus com essa confiança, porque Ele pode tudo quanto Ele quer. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem família sem solução. E eu acho magnífico que este homem, ao mesmo tempo que afirma a soberania de Jesus, Senhor, se tu quiseres, tu podes, também ele se submete à soberania de Jesus. Ele não chega fazendo exigências, ele chega fazendo um pedido. Ele não estadeia direitos, ele clama por misericórdia. Ele não impõe a sua vontade, ele se submete à vontade soberana de Jesus. Senhor, se tu quiseres, tu podes. Esta é a maneira como cada um de nós deva se aproximar de Jesus nesta noite. Mas em segundo lugar, eu gostaria de pensar com você agora sobre o médico. É Marcos que nos ensina algo magnífico, que só é relatado lá e não nos outros evangelhos. Diz o texto que diante deste pedido deste homem, Jesus profundamente compadecido dele. Oh, irmãos amados, quão precioso é entender que diante dos dramas da nossa vida, dos maiores dramas da nossa vida, daqueles dramas tão grandes que não há mais nenhuma perspectiva de saída e de solução na resposta humana, na solução humana, e quando você recorre a Jesus, Jesus profundamente se compadece de você. Ele sabe quem é você, Ele conhece você, Ele sabe as suas dores, Ele conhece os seus dramas, Ele conhece as suas noites e madrugadas insones e sem dormir, Ele sabe os seus gemidos, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece a sua dor, Ele sabe a sua necessidade, e Ele se importa com você, se importa com você. Mas outra coisa que me chama a atenção no médico, é que ele não apenas tem compaixão, mas diz Jesus profundamente compadecido dele, tocou-o e disse: quero, fica limpo. Bom, Jesus não tem apenas compaixão, Jesus tem também poder, porque poder sem compaixão é tirania, compaixão sem poder é fraqueza, pois Jesus tem poder e tem compaixão. Mas curiosamente, Marcos e os outros evangelistas nos informam, inclusive aqui em Lucas, no verso 13, e ele estendendo a mão, tocou-lhe. Ora, Jesus quebra um protocolo da saúde pública aqui, porque um leproso não podia ser tocado. Tocar num leproso era contrariar as normas. Ninguém podia tocar num leproso sem ficar impuro. Mas é curioso que quando o puro toca o impuro não deixa o puro impuro, mas o puro toca o impuro e torna o impuro puro. Jesus não fica impuro por tocar o impuro, mas ao tocar o impuro torna-se puro. A pergunta é: por que Jesus tocou este homem? Por que Jesus não curou esse homem como curou os 10 leprosos à distância?
Apenas com a palavra? Ô irmãos, aqui para nos ensinar uma tão grande lição. Jesus detecta, diagnostica naquele homem uma doença muito mais grave, muito mais perigosa, muito mais devastadora do que a lepra que apodrecia sua carne. Jesus detecta uma autoestima achatada, um senso de desvalor, alguém que talvez tinha meses, anos que não sabia o que era um toque humano. Quando aquele homem, porventura, quisesse se aproximar de alguém, essas pessoas corriam dele, tomavam pedras e jogavam nele. Se alguém tentasse se aproximar dele, ele tinha que se afastar e gritar: maldito, maldito, leproso, leproso. Ninguém podia chegar. Mas quando aquele homem, devastado pela lepra, chega, maltrapilho, mal cheiroso, deformado, arruinado, sucateado pela doença, diz a Bíblia que Jesus se compadece dele e toca-o. Mas vale destacar que a palavra tocar aqui na língua grega não é encostar, não é botar o dedo ou a mão assim com milindre, com reservas, como tantas vezes hoje nós nos cumprimentamos com um soquinho na mão e querendo encostar o menos possível. A palavra tocar aqui significa cingir, significa abraçar. Imagine você, Jesus abraçando aquele homem, com a carne apodrecendo, com o corpo deformado, com as cartilagens arruinadas. O que Jesus está dizendo para esse homem é o seguinte: não importa quão difícil seja o seu drama, quão dramático seja a sua doença, eu me importo com você, eu amo você, você tem valor para mim, eu me compadeço de você e não me afasto de você. Que médico maravilhoso nós temos em Jesus. Mas Jesus depois disso disse: quero, fica limpo. Eu quero dizer para você que Jesus tem todo o poder. Poder sobre as leis da natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as doenças, poder sobre a morte. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não importa qual a luta que você esteja atravessando, nesta noite, Jesus pode ser o seu médico e restaurar a sua sorte. Mas a terceira coisa que eu chamo a sua atenção no texto: primeiro é o doente, segundo é o médico, terceiro é a cura. Olha comigo aí, versículo de número 13. Quando Jesus disse: quero, fica limpo, está escrito, e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. As curas que Jesus realizou, irmãos, não foram curas subjetivas, mas curas objetivas e verificáveis. Por exemplo, quando Jesus cura aquele paralítico de Betesda, ele estava há 38 anos paralítico. Bom, nós temos irmãos da medicina aqui conosco, e pessoas ilustradas e informadas, e você sabe que se uma pessoa fica num leito 38 anos, ainda que ele receba uma cura imediata, ele precisa fazer longas sessões de fisioterapia para poder andar. Mas quando Jesus cura aquele homem, imediatamente ele se levanta, ele anda e carrega o seu leito, vai para casa. Jesus cura um homem paralítico que é levado pelos amigos e sobe para o telhado da casa e desce numa cama onde Jesus estava, e Jesus, ao olhar, diz: filho, perdoados estão os teus pecados, então agora toma o teu leito e anda. E o homem que foi carregado volta carregando, e o homem que foi buscar uma bênção retorna com 2 bênçãos. Jesus cura um homem com a mão direita ressequida, mirrada, e quando ele estende a mão, se esticam os ossos, se reformam os músculos, se põe no lugar a carne, e aquela mão é refeita imediatamente.
A cura de Jesus não é a prestação, não é a crediário, nem em doses homeopáticas. Quando Ele faz completo. Quando Ele faz imediatamente. Quando Ele faz, ninguém pode colocar em xeque, em dúvida, a ação eficaz do seu poder. Pois bem, amados, Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. Põe o seu problema nas mãos dEle, e Ele é poderoso para hoje mesmo, agora mesmo, trazer cura para a sua mente, para a sua alma, para as suas emoções, para o seu coração, para o seu corpo. Mas há uma quarta verdade que eu quero destacar aqui, irmãos. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Veja comigo o versículo 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O que Jesus está fazendo aqui? Preste bem atenção. Era o sacerdote que diagnosticava a doença. Eram vários tipos de lepra na época. E é só você dar uma lida, por favor, em Levítico capítulo 13, para você entender os vários tipos de lepra. E era o sacerdote, a autoridade sanitária competente, com autoridade, com autonomia, para declarar alguém curado e devolver este alguém ao convívio da família e da sociedade. Quando Jesus ordena este homem a não falar nada para ninguém, a não retornar para sua casa, mas ir ao sacerdote, primeiro, Jesus está protegendo esse homem. Pense comigo se ele saísse dali imediatamente, corresse para casa pulando de alegria, dizendo, estou curado, estou curado, estou curado. Sabe o que aconteceria? Sua família correria dele, sua esposa não abraçaria, seus filhos fugiriam dele, seus amigos não encontrariam com ele. Jesus está legitimando publicamente a cura, dizendo, vá a quem tem competência, lhe dá um certificado, um alvará, dando a você o pleno direito, público direito de ser reinserido à sociedade. E agora, com a confirmação do sacerdote, sim, ele tem condições de chegar e dizer, de fato você está curado, de fato a sua cura foi verificável. Eu acho isso tão bonito, sabe, irmãos, porque tem muita gente hoje que está declarando as pessoas curadas e elas não estão curadas. Tem muita gente hoje dizendo que está curado e é apenas uma espécie de cura subjetiva, mas não é verificável. Se for ao médico fazer o exame e constatar, não tem cura aqui, é uma cura aparente, é uma coisa subjetiva e as coisas de fato não aconteceram. Isso não acontece com Jesus. Jesus não engana as pessoas. Jesus não ludibria ninguém. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje, e Ele pode fazer algo tão extraordinário na sua vida nesta noite, que a sua família vai perceber, que os seus amigos vão perceber, que lá no seu trabalho as pessoas vão perceber, que lá na sua escola as pessoas vão perceber, que lá na sua vizinhança as pessoas vão perceber. É coisa que pode ser notada, verificada e atestada publicamente. Mas há uma quinta verdade nesse texto. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Quinto, o impacto. Olha comigo o versículo de número 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. É curioso que Marcos nos informa que Jesus expressamente proibiu esse moço curado de falar da sua cura para outras pessoas. Mas imagine você alguém que era um aborto vivo, era uma carcaça humana,
estava morrendo, pouco a pouco, aguardando o final. Agora, de repente, é curado. Eu não podia manter aquilo só para si. E ele sai contando, e ele sai pregando, e ele sai falando, e ele sai anunciando. E de repente este homem é para nós uma exortação solene, porque Jesus manda este homem ficar calado, e ele fala. E Jesus nos manda falar, e às vezes ficamos calados. E o resultado, diz Marcos, é que diante do testemunho dele, do impacto que produziu a fala dele, Jesus não podia entrar mais publicamente nas cidades. Tamanha quantidade de gente que afluía para ouvi-lo e para ser curada por ele. O que me impressiona no impacto aqui, meus irmãos, é que o verso 15 diz que grandes multidões, e Lucas tem o cuidado de não falar de uma grande multidão, mas de grandes multidões, afluíam para ouvirem Jesus, para serem curadas por Jesus. A grande pergunta que eu faço a você nesta noite é a seguinte: até que ponto o impacto da sua vida, da minha vida, da nossa vida, desperta multidões para virem a Jesus? Eu quero saber o que é isso. Eu vi na sua vida, eu notei na sua vida uma mudança tão grande, tão radical, tão profunda, tão extraordinária, tão notória, que eu não posso ficar parado, eu tenho que ir lá, eu preciso ouvi-lo também, eu posso também receber um milagre dele, da mesma maneira, e essas multidões fluem. Que testemunho, que impacto, que notoriedade. Eu pergunto a você, amado, o que é que você tem para contar para as pessoas do que Jesus fez na sua vida? Quão profundo é isso? Quão real é isso? Quão notório é isso? Eu pergunto a você, até que ponto as pessoas de fato viram uma mudança radical na sua vida, a ponto de quererem também conhecer a Jesus, e ouvirem a Jesus, e serem curadas pelo poder de Jesus? Mas eu quero concluir com a sexta verdade. Então vamos recordar as 5 primeiras? Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Quinto, o impacto. Sexto e último lugar, o retiro. Olha o verso 16 comigo. Ele, ou Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Isso é impressionante, porque os evangelhos chamam Jesus de pregador. Jesus era um pregador, e por ser um pregador, imagine você que nada trazia mais alegria, ou deveria trazer mais alegria para Jesus, do que ver grandes multidões afluindo para ouvi-lo. É o que está escrito aqui, no verso 15. Mas curiosamente, quando Jesus vê essas multidões afluindo para ouvi-lo, ele se retira, ele se afasta, ele se esconde em lugares solitários, só ele, mais ninguém, sem nenhuma companhia, nem mesmo seus discípulos, as multidões distantes dele, e ele fazia o quê? Ele orava. E Jesus está mostrando para nós aqui, que comunhão com o Pai era mais importante do que sucesso no ministério. Ele está mostrando para nós que Deus vem em primeiro lugar, e então as pessoas. Ele está mostrando para nós que sem a intimidade com o Pai, por meio da oração, não há poder para fazer a obra de Deus. É curioso, irmãos, que é Lucas quem nos informa a ênfase de que Jesus é verdadeiramente homem. Esta é a ênfase de Lucas, é provar que Jesus é verdadeiramente homem, e é por isso que é Lucas quem enfatiza o ministério de oração de Jesus. E eu chamo a sua atenção para o fato de que
Jesus retirando-se para lugares solitários para a oração, o resultado está logo em seguida no verso 17. Olha aí comigo, na parte final do verso 17. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Oh, amados, não há poder sem oração. O próprio Jesus, o Filho de Deus, não abriu mão do poder. E ele, sendo o homem perfeito, nos ensina que não há poder sem oração. Jesus não ficava fascinado com os holofotes, Jesus não ficava fascinado com multidões afluindo para ouvi-lo. Jesus precisava da comunhão com o Pai, da intimidade com o Pai, numa vida plena de oração com o Pai, porque era dessa intimidade com o Pai, e como resultado da oração, é que ele recebia poder para curar. Oh, que Deus nos ajude a termos mais fome de Deus do que sucesso no nosso ministério. Que Deus nos leve à presença do Pai, para nos deleitarmos no Pai, pois só quando nós nos deleitamos ou nos deleitarmos no Pai, é que nós teremos poder para realizar com eficácia o nosso ministério. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, que Deus nos anime, para que venhamos a Jesus, com as nossas lutas, com as nossas enfermidades, com as nossas crises, com as nossas dores, sabendo que Ele é todo poderoso e também compassivo, sabendo que ainda que as pessoas fujam de nós, Ele nos abraça, sabendo que aquilo que os homens não podem fazer por nós, Ele pode e faz, sabendo que quando Ele nos toca, a cura da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, os nossos dramas são resolvidos imediatamente, e aquilo que Ele faz em nós, não é algo subjetivo, escondido, é algo notório, público, que pode ser atestado e verificado, e a nossa expectativa é que o milagre que Jesus vai operar em nós, impacte de tal maneira as outras pessoas, que elas queiram também ouvir Jesus, e receberem de Jesus o mesmo milagre, e isso vai nos levar ainda mais aos pés do Senhor, para que o poder de Deus esteja sobre nós, para continuarmos abençoando outras e outras e outras e outras pessoas. Que o Senhor nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.